Começando mais um Pod Legal, sejam todos vocês aí bem-vindos, bem-vindas, que bacana, né? Como eu digo, as quintas-feiras são os melhores dias da semana pra mim, o melhor dia da semana, porque a gente tem esse papo, onde a gente fala de direito de forma descontraída. Mas hoje o programa ele vai ser muito especial, porque a gente vai falar da tão temida, né? Daquela prova da OAB que as pessoas falam, ninguém passa, é difícil demais, o que fazem nessa prova? Um dia desse eu vi a Márcia Sensitiva falando, não, prova da OAB, o problema não é com você não, é com a prova mesmo, porque ninguém passa nisso. Enfim, então esse é o tema de hoje. Antes de começar, eu quero dizer uma coisa. Se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, ativa sininho, tudo aquilo que você já sabe e fica com a gente, porque aí você pode participar aqui no chat e mandando tua pergunta, enfim, pra gente ir respondendo. Aqui no Pod Legal a gente fala de direito de forma descontraída, então a gente cita algumas matérias bacanas, mas no de hoje vai ser diferente, porque o tema vai ser a prova da OAB. E eu não poderia deixar de convidar alguém especialista no assunto, alguém aí que vem fazendo a diferença no mundo aí dos nossos estagiários de direito, dos bacharéis de direito, que estão aí prestando a prova da OAB, que é a Thaís Gabriela, que está com a gente aqui. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Afonso. É uma honra estar aqui, poder falar desse tema tão importante com você. Bora lá desvendar sobre a OAB, né? Não é, gente, mas o povo tem medo dessa prova, não tem? Você tinha medo? Eu acho que não é medo a palavra específica, é que parece que quando a gente entra, fala que quer direito, a gente coloca uma mochilinha nas costas, que é a OAB, Sim. E a gente só deixa essa mochilinha quando passa, porque todo mundo pergunta sobre isso, parece que a gente não vai conseguir trabalhar se a gente não passar na OAB. Então a gente carrega esse peso e é um livramento quando passa. É verdade. Assim. Mas você sabia que eu acho que a pessoa quando faz a faculdade de Direito, tá ali fazendo a faculdade de Direito, a gente tem um medo, talvez seja a OAB, o que é a OAB? A OAB parece que é o bicho-papão que vai te pegar se você fizer coisa errada, a prova é difícil. E hoje que a gente está na ordem, que você tem conhecido mais a OAB, a gente vê que não é isso, né? A OAB é como se fosse nossa mãe, tá ali para ajudar o advogado, tá ali do teu lado. O que você enxerga nisso? Será que vem esse medo mesmo lá desde o começo? Então, as pessoas elas têm que diferenciar a prova da OAB, que é o exame de ordem, da OAB em si, né? A OAB é o conselho que cuida dos advogados. Sim. Então, é muito importante, porque ela representa os advogados, garante vários direitos para os advogados. Agora, a prova é já para você ver se você pode entrar nesse conselho, prova não é gostoso né? em nenhum lugar, né? Não, prova, eu nunca gostei de fazer prova. Mas a prova da OAB, eu me lembro que para mim foi algo assim, que a gente fica tenso. Eu cheguei a fazer cursinho naquela época, passei na minha primeira prova, mas assim, normalmente as pessoas acabam não conseguindo passar na primeira prova. Mas como é que foi pra Thaís começar esse projeto aí do Rumo Direito? Acho que você tem que dizer um pouquinho disso. Quem é a Thaís? O que ela faz? Pra quem tá assistindo aqui, tá te vendo a primeira vez. Tá certo. Eu produzo conteúdo jurídico. Legal. Desde o comecinho da faculdade. Lá na pandemia, eu passei na minha segunda graduação, que é Ciências Sociais. E eu tava fazendo Ciências Sociais e Direito ao mesmo tempo. Nossa! E aí eu tava super focada, super feliz, tinha mudado de casa, mudado de cidade. E aí chegou a pandemia e eu desanimei muito com os estudos. Tá. E daí falar sobre direito na internet, sobre estudos na internet, foi uma forma que eu vi de me animar dentro da faculdade. Só que foi tomando proporções muito grandes, e daí eu comecei a fazer resumos e colocar lá nas minhas redes sociais e falar sobre direito de forma descomplicada. E aí, quando eu prestei a prova da OAB, eu vi o quanto ninguém conversa sobre isso. Os professores não falam, não explicam como funciona. É todo um mito sobre aquilo. A gente chega na prova até com dúvidas do como fazer, como que vai funcionar, quais são as regras. Eu, por exemplo, tinha dúvida se era para ir com roupa social fazer a prova ou não. Então, Entendi. São dúvidas que parecem bestas, só que ninguém fala pra gente isso. Ninguém fala. Então eu pensei, caramba, eu quero trabalhar nisso, eu gosto muito de ensinar, de ser professora, então esse é o meu foco atualmente. Que legal, Thaís. E agora vamos falar um pouquinho de redes sociais. Eu acho que assim, eu falo bastante para as pessoas, né, quando eu faço palestras para os advogados, que quando você tá ali na faculdade de Direito, já pode começar a fazer conteúdo jurídico. E as pessoas falam, pô, mas pra quê? Como eu vou fazer? Eu não sou advogado ainda. Aí você começou e de repente a coisa foi crescendo sem você perceber. Então assim, você acha que quem é jovem aí, que tá começando, que tá na faculdade, já pode começar mesmo a produzir conteúdo? Já deve começar. Boa. Foi total diferença. A diferença foi gritante, porque quando eu me formei, eu já produzia conteúdo desde o meu segundo ano da faculdade, então foram 4 anos ali produzindo conteúdo, eu já me formei com várias possibilidades de coisa para fazer. Então ficar sem emprego eu não ia ficar, porque como eu estava em evidência, as pessoas, eu recebi propostas de trabalho, mas eu segui ali a minha área
legal. que não necessariamente tem a ver com a advocacia, né, que é a OAB, é como ser professora, mas se eu quisesse, eu também poderia ter várias oportunidades na área. E vira e mexe, as pessoas mandam mensagem, tá aí, você tá pegando casa, você que tá pegando casa. Então, esse marketing jurídico faz toda a diferença ainda na faculdade, é muito importante. Legal. Então, olha aí, pessoal, a dica que ela tá dando aqui para vocês, que é o que eu falo nas palestras. Comece o quanto antes, né? Se você não começou ainda, começa hoje, né? Não faz igual o regime, vou começar só na segunda-feira. Não, começa hoje, porque é importante, você chega lá na frente já com uma bagagem, né? Então é como eu digo, você tem que já começar a trabalhar. A faculdade não é para, quando eu me formar eu vou começar a fazer alguma coisa. Não, já começa nesse momento. Thaís aqui é um grande exemplo. E aí o rumo direito tomou uma proporção, um rumo que você não imaginava. Tomou uma proporção que eu não imaginava. Eu coloquei rumo direito, na verdade, porque eu já queria ter o Instagram desde o cursinho. Tá. Só que como eu não tinha entrado na faculdade de direito, era rumo ao direito, indo ao caminho do direito. Tá. E aí eu criei depois o rumo OAB, né? Que é indo ao caminho da OAB, rumo à aprovação. Mas, sim, ele tomou proporções, assim, que eu não esperava. Era coisa de... Eu comecei a produzir conteúdo em maio, em agosto, tava com 5 mil. Aí em setembro foi pra 10, 15. Aí eu lembro que teve uma semana que de um dia para o outro foi de 25 para tipo 50 mil. Não acredito. Aí um ano eu bati 100k. Então as pessoas se identificaram muito porque principalmente eu trouxe minha autenticidade pro conteúdo. É muito legal para quem quer começar a fazer conteúdo. Ai, porque eu devo fazer conteúdo assim, assado? Eu não, fazer conteúdo chorando, fazer conteúdo de pijama. Era eu fazendo conteúdo, sabe? Era eu falando sobre direito, com a minha linguagem, com as pessoas que se conectam comigo. Eu acho que isso é muito importante para quem quer começar a criar conteúdo nessa área agora também. Olha, o que você está falando é tão legal. A gente já vai entrar aqui no marketing jurídico, né? Pelo que a Thaís está falando aqui, a questão de marketing jurídico está muito evidente, que é a questão da autenticidade. A gente fica procurando modelos. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E não tem que fazer assim nem assado. Você tem que ser o seu jeito é o jeito certo. Não existe modelo padrão. E é ser você, né? É o que ela disse. Eu apareço de pijama, eu apareço. Eu tenho tantos outros advogados, colegas, que, por exemplo, a Henriette Brigagão, que é a advogada digital número 1. A Henriette aparece de pijama, com o cabelo assim, com a maquiagem toda borrada, e é isso que as pessoas gostam, de ver a vida como ela é. Eu brinco que as pessoas antigamente chegavam em casa, e aí você nem deve lembrar disso, mas as pessoas chegavam em casa às 6 horas para ver a novela das 6, a novela das 8, a novela das 9. E hoje em dia as pessoas não vão mais ver a novela, eles vão ver a vida da Thaís. No eles celular, vão ver a vida do outro, não é? Exato, abrir o celular e ficar rolando o feed, assim. Mas você posta conteúdo só jurídico, só para quem tá prestando o exame da OAB, ou o conteúdo qualquer coisa? Na época da faculdade, como eu fazia 2 faculdades, eu falava muito sobre administração de estudos, organização de estudos, porque a minha segunda graduação é focada para essa área. Então, a gente estuda psicologia e educação, coisas relacionadas a como aprender melhor e absorver conteúdo. Então, eu acabei traindo um público que também não é do direito, e mesmo assim eu recebo mensagens de Thaís, eu faço psicologia, eu faço nutrição, mas eu te sigo porque eu gosto de ver a forma fácil que você ensina e fala sobre o direito. Que legal. E daí eu acho que agregar esse tipo de público diferente é muito legal, porque se um dia eu quiser advogar, tornar isso como meu foco, porque eu pego uma coisa ou outra, né? Mas se eu quiser tornar isso como meu foco, eu vou conseguir, porque eu também abrangi para um público maior. Bacana. Mas na época da faculdade, eu focava muito em a faculdade, eu mostrava a minha rotina, e agora eu tô focando mais na prova da OAB, meus conteúdos. Sensacional, que legal, parabéns, viu? Fico Obrigada. muito feliz de ver esse teu crescimento. Agora vamos falar direto da prova, que eu acho que é o que o pessoal quer saber aqui. Fala da prova, Afonso. Quais são os principais erros cometidos por quem tá na reta final do estudo aí da OAB? Porque é desesperador, é muita matéria, são 5 anos de matéria para uma prova que tem quantas questões? A primeira fase tem 80 questões. 80 questões. Aí a segunda fase é uma peça e 4 questões. Certo. Com A e B. Não é? Então é uma peça e depois é A e B, não tem que escrever nada. Não, são 4 questões e cada questão tem A e B. Tem entendi. a pra você responder e a B pra você responder. Então são 8 questões no fim das contas, entendeu? Bastante coisa, né? Agora, e aí, qual é o maior erro que as pessoas acabam cometendo aí nesse momento? O que você percebe? Eu percebo que as pessoas elas querem aprender tudo que elas não aprenderam em um fim de semana só. Então, tem muitos cursinhos que eles fazem, aulões durante esse tempo por puro marketing, porque eles vão conseguir vender depois cursinho para a segunda fase.
mas não é o melhor dos caminhos. O melhor dos caminhos é, nesse momento, você revisar aquilo que você estudou e tomar consciência que agora não é o momento de aprender coisa nova, porque você não vai aprender nada. Muito pelo contrário, porque a prova da OAB, como ela é muito extensa, tem muito conteúdo, é muito caso, é muito nome envolvido, data envolvida. Se você se perder numa data por falta de desatenção, você vai errar uma questão que você poderia acertar. Então, nessa reta final, a gente tem que focar em descansar. Não só revisar o conteúdo, mas descansar, se dar tempo de qualidade, sair do celular, porque o algoritmo é inteligente. Se a gente tá para prestar a OAB, só vai aparecer conteúdo da OAB, a gente só vai ficar pensando nisso. Então eu falo para os meus alunos até, um dia antes da prova, 2 dias antes da prova, vai caminhar, vai no cinema, vai inventar programação, vai ver seus amigos que não são do direito também, porque senão esse vai ser o tema. Então, é muito importante porque muita gente não passa, fica anos tentando, provas tentando, por conta do psicológico. As pessoas acham que tudo é sobre conteúdo, mas não é. O psicológico importa demais. Que bacana. É isso. Então você vê, a gente pensa que é só aprender, só ficar lendo, só coisa. Não, você tem que cuidar do teu psicológico. Por isso que a gente fala tanto da inteligência emocional, né? Em tantos aspectos aí, momentos da nossa vida. Mas até no momento da prova, você tem que dar essa relaxada, deixar o seu cérebro aí esquecer tudo aquilo. Agora aqui, eu separei algumas perguntas para você. Se a OAB fosse um reality show, né? Qual prova seria a prova de resistência? O que você acha? Eu acho que uma prova de resistência seria ficar sentado. Uma recomendação que eu dou para os meus alunos também é levar casaco para fazer de almofadinha, porque a bunda dói de ficar tanto que você fica Quanto tempo sentado. que fica lá fazendo a prova? Porque eu 5 não me horas. lembro mais. 5 horas fazendo 5 horas fazendo prova? Uhum. Meu Deus do céu. Então é uma prova que você fica sentado lá numa cadeira, numa mesma posição e ao mesmo tempo lendo conteúdos e tendo que absorver tudo. Então são vários, cada questão dá um caso para você. Aí você tem que absorver cada caso, entender cada caso. E pra mim o pior é isso, é você absorver tudo isso de conteúdo. São 80 questões, 80 casos diferentes, 80 matérias diferentes. Como que você vai absorver tudo isso, sabe? Thaís, me fala uma coisa. A prova da OAB, ela fica em cima do direito, né? Então a gente E a faculdade de direito é direito. Né? Mudou alguma coisa? Tem outras aulas, gestão, empreendedorismo na faculdade de direito? Não. Continua só. Eu fiz uma faculdade tradicional, que foi a PUC. Tá. E não tinha tem nada direito disso. digital, nada. É a mesma coisa sempre. E eu sinto que o curso é muito focado nem pra OAB, é focado pra concurso. Porque a gente não aprende a prática de advogar. Não, e assim, muda a lei, né? De repente, mudou o código. Tudo que você aprendeu não valeu de nada. Exato. Eles não te ensinam a te investigar. Eles te ensinam a decorar. Só que se semana que vem muda, você decorou errado já, entendeu? É um problema. É esse ponto que eu fico pensando, que as faculdades de direito tinham que entrar aí para uma questão de inovação e trazer algo mais para ensinar o advogado a ser advogado. É que também, se a gente for pensar, a faculdade não faz só advogado, né? Ela faz o bacharel, e o bacharel pode virar um monte de coisa, né? Sim, as pessoas não têm noção. Elas acham que o direito é só OAB, ou seja, só ser advogado, Não é. ou só concurso. Mas talvez deveria ter, assim, o último ano, direcionar para o que você quer. Talvez, Sim, né? claro. Então, por exemplo, você vai aprendendo direito até o 4º ano, no 5º, se você é advogado, você vai fazer esse... Vai pra cá, você vai ser delegado, vai pra lá, se você vai ser magistrado, pra lá. Sei lá. Eu acho que nessa altura do campeonato a pessoa ela não tomou essa decisão ainda. A gente não demora um pouco pra tomar, de fato. E você acha que demora, é certo demorar ou é bom tomar essa decisão logo? Eu acho que a gente tem que estar aberto às possibilidades. Eu tinha certeza absoluta que eu ia ser advogada e ia ser isso. E aí eu vi essa possibilidade de ser professora e eu tô muito mais encantada com esse lado da profissão. Então acho que a gente não ficar restrito a é só isso, pronto, acabou. A gente sim traçar um plano, mas se esse plano se desvirtuar no sentido de você encontrou uma coisa que você vai ser mais feliz ou se encaixou melhor, segue firme Mas nesse olha, plano. pra mim foi um entendeu? pouquinho diferente. Eu, no primeiro ano de faculdade, eu já sabia que eu queria ser advogado trabalhista. E eu foquei naquilo ali. E eu comecei. Então, quando eu me formei, eu já era um advogado trabalhista, Aham. sabe? Assim, focado, sabia tudo do direito de trabalho. Isso me deu, assim, uma possibilidade de crescimento muito maior, mais rápido. Porque eu Sim. tinha foco, a minha energia foi naquilo. Então, comigo foi um pouquinho diferente. Mas eu acho que não existe regra, né? Acho que pra cada pessoa vai de uma forma, né? Mas eu acho isso muito bom, principalmente pra quem quer concurso. Eu já sei que eu quero ser delegado. Então você vai sentar e você vai estudar muito direito penal na faculdade. Vai ignorar matérias que são irrelevantes e vai estudar muito direito penal. Legal. Então, pra quem é concursado, quem quer ser concursado, já fazer esse adianto, eu acho que vale muito a pena. Bacana. E na prova da OAB tem algumas questões assim que ficam para histórias, né? Eu tava vendo uma que foi aqui do cavalo do comissário. Como é que foi essa questão aí? Você lembra dela? Se eu não me engano, ela é da prova 39
E aí ela contava uma história meio irreal. Por quê? A prova da OAB é para formar advogados. Então ela te dá um caso sempre na colocação de você é um advogado, o que você faria para ajudar seu cliente? Qual que seria o caminho correto? E daí essa questão, ela trouxe algo muito fora do comum, que é tipo, você pegou um cavalo num aras, aí você não devolveu no tempo, e daí o cavalo se machucou e o cavalo teve que ser sacrificado. Então, sabe aqueles exemplos que só a doutrina dá? Meu Às Deus. vezes a Unicamp usa esse tipo de exemplo que não vai ser viável no dia a dia, assim. Então as pessoas acabam se perdendo por A isso. pessoa fica desesperada, fala, nunca É. ouvi essa história. Que conto é esse? Exato, por isso que muita gente, eu falo até para as pessoas que fazem estágio. Ah, eu faço estágio de direito civil, então eu vou prestar a segunda fase de direito civil. Isso muitas vezes pode ser um problema, porque você tá com vícios da prática. E a prática nem sempre vai ser igual à prova. A prova pode ser só a teoria. A prática e a teoria muitas vezes são diferentes. A gente sabe disso dentro do direito. Bem diferente. Então, o que está escrito dentro da lei não necessariamente é o que você vai aplicar no estágio. Só que é o que você tem que aplicar dentro da OAB. Então, isso pode ser um problema. Mexendo no ar aqui que eu fiquei com calor. Falando de prova da OAB, deu até calor aqui. Agora, a gente vai falar também das questões das habilidades não jurídicas, né? Porque a gente acha que as habilidades para uma prova da OAB é só saber direito e tal. A gente já viu que é bom relaxar, 2 dias antes vai caminhar, vai encontrar amigos que não são advogados. Mas que habilidade que você acha que pode ajudar, assim? Se a pessoa que tá vendo a gente aqui falar, pô, eu preciso me focar nisso também. Toda a questão da OAB envolve caso. Então, eu acho que é a habilidade de criatividade. No sentido de você imaginar aquilo acontecendo. Ai, que a Mariana, ela foi num lugar e caiu. Você imaginar uma pessoa ir num lugar e cair. É a criatividade, a imaginação de se colocar nessa situação é muito importante, porque você consegue compreender a questão melhor. Tanto que uma didática que eu uso Que legal. também agora com a inteligência artificial, eu tô pegando os casos da OAB e tô montando quadrinhos. Então a pessoa ela consegue visualizar aquilo de forma real. Os casos, e aí, quando você tenta aplicar isso no seu dia a dia, você consegue desenvolver o caso muito melhor. E as chances de você acertar a questão também são muito maiores. Nossa, que bacana. Você vê, é uma coisa que talvez quem tá aí assistindo tá falando, meu, eu nunca pensei disso, que talvez você pensar o teatrinho ali na tua cabeça pode te ajudar. E eu Sim. acho que faz total sentido. O que vale mais você revisar no conteúdo? Você revisa o teu conteúdo ou você pode pegar aí as questões que já passaram das últimas provas? Eu acho bom o começo dos estudos. Repete muito? Sempre repete. Ah, sempre repete? Sempre. Assim, a OAB, eu dei aula essa semana, eu falei até esse exemplo. Que as pessoas, elas fazem bolos de formas diferentes. Então, alguém gosta de bater na mão, outra pessoa gosta de fazer de chocolate, outra pessoa gosta de colocar no forno a 180, outra 200 graus. Só que todas vão usar farinha, ovo e leite. Tá. E a OAB é a mesma coisa nesse sentido. As questões da OAB são diferentes, mas elas seguem o mesmo padrão. Então, se você estuda a partir de questões e aprende esse padrão da prova, você consegue fazer as questões com facilidade. Por quê? Você não tem que acertar as 80 questões. Então, a OAB ela traz que acertar novidade. quantas? 40. Ah, 40. 40. Então, Metade? metade da prova. Então, a OAB traz novidades? Ela traz novidades, mas se de repente você não souber a novidade, não tem problema. Se você saber ali o arroz e feijão, saber ali fazer um bolo, já vai ser o suficiente para você ser aprovado. Então você acha que revisar as questões é melhor? É muito importante. Na verdade, estudar com questões, sempre incluir estudar com as as questões nos questões, tá. estudos. E na hora de revisar, eu gosto de brincar de dar aula, né? Então, você vai ali... Não, revisar, as pessoas acham que é ler. Revisar não é ler. Revisar é Então ensina, peraí. Como que é? Revisar é você ler aquele conteúdo e você reaprender aquilo. Ok, você reaprendeu, agora você, sem consultar em lugar nenhum, vai acabar de explicar pra você o que você leu, em voz alta. Então é como se você tivesse ter que dar uma aula daquilo. Por que os professores eles sabem muita coisa? Então você lê e aí depois você explica o que você entendeu. Exato. Os professores eles sabem muita coisa porque eles têm que ensinar muito. E daí, quando a gente só lê, a gente tá fazendo um estudo passivo. Então, o nosso cérebro tá preguiçoso, ele tá só lendo, ele não vai absorver aquilo. Mas se você faz um estudo ativo, que é, você leu, mas você escondeu aquilo, e agora você vai se explicar aquilo, você tá forçando o seu cérebro a lembrar daquilo. O que você tá Isso falando é muito ciência, legal. sabe? O que você tá falando é muito legal. E eu tenho essa dificuldade tremenda. Eu tenho TDAH, todas essas coisas aí, né? Então eu tenho uma dificuldade de ler, eu começo a ler, daqui a pouco eu me desfoco e tal. E o que você tá falando é que quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Então, por exemplo, quando eu vou dar palestra, quando eu tô falando sobre uma matéria, eu saio muito melhor do que eu entrei. Então faz muito sentido isso. Nunca tinha pensado. Sim, era até
técnica que eu usei durante uma faculdade inteira, que funcionou muito, porque é como se, por exemplo, o nosso cérebro, ai, tá bom, eu vou ter que fazer isso. Eu sei que dá preguiça, Dá. mas é como se ele tivesse que vasculhar, procurar lá o local. Ah, ele já sabe que o conteúdo tá nessa pasta. Então, se você tiver que lembrar de novo, você já sabe que tá nessa pasta do seu cérebro, então vai ser mais fácil Não, de e você também, lembrar. assim, quando cair uma questão parecida, você também vai saber, porque você estudou aquilo, né? Foi algo que você teve contato. De conteúdo, de teoria, as mesmas coisas. Uma ou outra novidade, mas você não tem como inventar muita coisa, né? 3 provas no ano. É difícil inventar coisa. Nossa, muito louco tudo isso. Agora vamos falar de anulação. Quando eu fiz a prova do OAB, tinha que acertar 46. 46? Não Não sei. sabia que era diferente. O meu foi 46. E aí eu fiz 45. E aí, de 45 questões, uma foi anulada. E aí eu consegui passar. Porque eu fiz 46, porque anulou. Uhum, Ah, não, porque anulou, aí não era mais 46 o número de corte, era 45. entendi. Então deu certo. Agora parece que em 2022 teve anulação em massa das questões que tiveram na primeira fase, né? E todo mundo protestou com isso. O que você achou disso? Por que anular em massa? O que aconteceu? Então, eu acho que a OAB, ela faz uma prova que ela quer que seja tão difícil que nem ela mesma consegue fazer. Ah, Então, ela dá alternativas. Eu brinco que é uma prova tão difícil que nem a OAB consegue tirar 10 na prova que ela faz. Entendi. Nem a OAB não, é a FGV que faz a prova, tá? A gente tem que saber diferenciar uma coisa ou outra. Quem elabora a prova é a FGV, sobre mando ali da OAB. Mas a FGV fez uma prova tão difícil que nem ela sabe fazer, porque sempre tem questão anulada. É raro as provas que não tem questão anulada. E quando eles não anulam questão é por teimosia, sabe? Porque deveriam ter anulado. Ah, entendi. Então tem mais que deveria anular e não anula. É, sim, sempre tem. Agora, se você pudesse chegar lá pro pessoal da banca da FGV, o que você falaria pra eles, hein? Eu falaria pra eles fazerem uma prova mais pra prática. Não uma prova só pra gente ficar lendo. Por exemplo, pra mim eu achava um absurdo eu ter que escrever uma peça na mão. Que advogado que escreve uma peça na mão, na minha cabeça tinha que ser em computadores. Como o advogado faz? E isso sim é exercer a profissão. Isso sim você sabe se vai ter um profissional qualificado ou não. Ok, sem acesso à internet, Ok, mas escrever na mão tudo, Thaís, e hoje em dia a gente não escreve mais, né? Não. Então a nossa mão nem escreve direito. Eu tenho uma dificuldade, eu penso e escrevo menos letras do que eu falo, sabe? Assim, vai ficando tudo errado. Sim, e na segunda fase são 8 páginas para ser escritas na Pelo mão. amor. Então a mão sai doendo. Então, assim, isso. Tem pessoas que escrevem mais rápido, tem pessoas que escrevem mais lentas. Isso não é o que vai classificar se a pessoa vai ser um bom advogado ou não. Entendi. Então, acho que nesse sentido que eu falaria pra FGV. Gente, que loucura, hein? Agora, a segunda fase. A segunda fase, você sempre escolhe uma matéria que você foi bem na faculdade, que você tinha um bom relacionamento com o professor. Escolher essa segunda fase, a matéria que você vai fazer, é uma estratégia para você passar na prova? Claro, que você diz? esse é um grande problema das pessoas, porque elas vão muito na onda dos outros. Então, todo mundo presta ou se é trabalhista ou penal. E aí não olham para as outras matérias. E muitas pessoas gostam de civil e não prestam civil, por exemplo. Só que não pode ser assim. Mas é que o civil também tem muita coisa, né? Tem muita coisa, só que se você é bom naquilo, se você estagiou os 5 anos da faculdade nisso, você vai ser bom naquilo, não vai ter chance de você errar. Sim. Então, a matéria que a gente tem que escolher para a segunda fase é a matéria que a gente mais sente prazer em estudar, para tornar esse processo mais leve e também aquilo que a gente mais tem facilidade. Então, se você fez estágio em alguma área, vai para essa área fazer a segunda fase. Se você não fez, vai naquilo que, eu estudo pouco para uma prova, mas mesmo assim vou muito bem numa prova de penal, que foi a minha linha de raciocínio. Eu estudava super pouco e ia bem. Então eu fui fazer uma prova de penal, porque eu sabia que estudando pra caramba eu ia conseguir ser aprovada. Entendi. Eu fiz trabalhista, porque era a matéria que eu tinha, né, a minha Aham. vida inteira. E aí, pra mim, foi super fácil. Eu acabei. Você sabia que eu vou te contar uma coisa muito engraçada? Eu era criança, meu pai e minha mãe eram examinadores da OAB. Então, meu pai levava pra casa as provas que eram escritas, que continua sendo escrita, né? Aham. Então ele levava pra corrigir. Eu não sei se deve ter ainda quem corrige Sim, essas provas. sim. Enfim, ele levava pra casa e ficava na mesa de jantar, assim, cheio de provas, corrigindo, e ele lá, e minha mãe, os dois ali corrigindo, e eu no meio, atrapalhando ali, vendo a prova da OAB. Era uma coisa muito louca. E o mais legal, que esses dias eu fui hoje eu sou o diretor cultural lá da OAB São Paulo, então tô diretamente ligado. E eu me lembro que eu era pequeno e meu pai falava com uma moça no telefone que era Tieco. Então, a Tieco era que cuidava das provas do exame da ordem. Esses dias eu não chego na OAB,
prazer, essa é a Tieco. Falei, Tieco? Peraí, como assim? Meu pai falava da Tieco, ela tá lá na OAB ainda, foi muito, muito bacana. Mas eu já vi muito dessas provas aí. Agora vamos falar de ritual da sorte. No dia da prova, o que dá pra fazer pra dar certo? Você tem isso? Eu tive. Ah, não, mentira. Eu pintei minha unha de verde, porque pra mim verde é a cor da aprovação. Verde é a cor do certo. Tipo, é sinal aberto. Então eu pintei a minha unha de verde pensando nisso. É. E antes da prova eu pedi pra Deus. Eu abaixei assim, falei, por favor, Deus, me ajuda. Não me deixa Você ficar passou com na branco. primeira? Passei na primeira tentativa. Não me deixa ficar com branco, me ilumina naquilo que eu consegui estudar, faz ter valido a pena esse esforço. Eu acho que não é a sorte, né? É muito fé e as pessoas elas podem usar sim isso no momento da prova. Tranquilidade também, né? Eu acho que essa tua experiência de, poxa, não fica ali com a cabeça nos dias antes, focado nisso, vai se distrair, ajudou. E a unha verde, gostei. A unha Olha, verde. a unha verde. Aí eu olhava e pensava, é aprovação, é aprovação. Puxa, que bacana, que bacana. Agora falaram aí sobre essa questão da prova digital, né? Que está funcionando já? Já tem Não. prova digital? Ah, não tem a prova É digital tudo ainda. à mão, nada no computador, é o que eu falei. Poderia ser, mas não é. Ainda não. E você não escutou nada quando que vai ser? Não se fala nada sobre Não, isso? só boato, só. Tá. É porque se fosse digital... A FGV é pouco transparente, assim, por exemplo, no dia que eu fui aprovada, era, ai, que horas que vai sair a lista? Ah, fique na sorte. Então era o dia inteiro dando Tentando. F5 no site, F5 no site. E ela é pouco transparente nesse sentido, assim, de datas, de como que vai ser, como que vai acontecer. E aí deixa os alunos muito perdidos, isso é muito ruim. Entendi. Vamos lá, você tá lá fazendo a prova da OAB, de repente você olha pra questão da branco, você não sabe nem o que fazer. O que você faz? É Unidunité? Ainda? Você usa o Unidunité? O que faz? Eu recomendo duas coisas, assim, pro estudante. Primeiro é ele ir no banheiro. Ah, no banheiro. Ir no banheiro Olha. é pelo menos 2 vezes durante a prova ir no banheiro. E Mas aí... guarda pra ir na hora do branco. Não necessariamente, se tiver com vontade pode ir. Pode ir, tá. Mas... Porque daí você passa uma água no rosto, se alonga, porque às vezes o seu branco é puro nervosismo, é pura ansiedade. E aí você volta e você vai ver que com o cérebro descansado, mesmo que pouquinho, já vai fazer a diferença. E outra estratégia que eu usava também era não passar pro gabarito só no fim da prova. Eu passava de 5 em 5 questões. Porque as chances de eu errar no gabarito eram muito menores, já que eu estava fazendo de 5 em 5. E também era uma forma de ficar pintando um negócio ali e me distrair da questão em si. E outras coisas que os estudantes fazem é, eles voltam para ler a questão e mudam a alternativa para a alternativa errada. Mas Isso é como assim? estatística. Ah, muda. Depois que já fez, ele vai lá e muda, fala, ah, errei, muda. Ah, errei, muda. Então não- Tava entre A e B, e aí eu coloquei A, só que eu depois quis mudar para B e era A mesmo. Então você acha que não pode mudar? Não. Você escolher a alternativa, vai fundo nessa Olha aí, alternativa. gente, ó, essa dica pra mim é uma das mais tops aqui. Então, fez lá o xizinho, não vai mudar depois, porque se muda, a Só se estatística tiver fala que é. certeza. Ah, tá. Tenho certeza absoluta. Ai, não, ainda tô em dúvida entre as duas. Deixa na que o seu coração falou de primeira vez. Porque se você tá revisando, você não tá olhando com o mesmo capricho de quando você fez a questão pela primeira vez. Você tá batendo o olho. Então você vai mudar só por nervosismo e muito estudante erra por conta disso. Porque não mudou acredito. pra errada. Olha, então não muda, viu? Eu sou daqueles que ficam na dúvida, vou lá e mudo. A partir de hoje não vou mudar mais, não. Esses dias eu fiz prova pra mestre amador, pra comandar lá o barco e tal, e aí, olha, sofri, viu? Fazia tempo que eu não fazia uma prova. Nossa, A fiquei gente fica estudando, me nervoso, matando, né? estudando. Aí, mas eu fiz tudo errado, tá? Tudo que você falou pra fazer aqui eu não fiz. Estudei o final de semana inteiro, que nem um doido, até o último minuto. Cheguei mais cedo, fiquei estudando. Chegou lá, me deu 300 brancos, não fui no banheiro, fiz tudo errado. É Mas da eu- raiz? Não, a raiz eu já tinha. Ah, tá. Aí eu fiz de mestre, Entendi. pra poder fazer travessia, enfim. Olha, não foi fácil, não. Agora, Thaís, se você pudesse dar um conselho pra você, né, antes da prova da OAB, que você não teve aí um conselho, mas hoje que você tem toda essa expertise, que você tá aí à frente desse projeto tão bacana, ajudando tanto. Os alunos seus estão passando? Graças a Deus. Olha. E passando com pontos maiores do que quando eu passei. Sério? Que bacana. 50 e poucos pontos. Perto de 60, Mas é assim. isso, acho que você tá pegando a manha aí, né? E vai Sim. melhorando a cada dia. Então, Aham. hoje você. Então, que conselho que a Thaís de hoje daria pra Thaís lá de trás? A Thaís lá de trás era desesperada se ia dar certo ou não. Então ela já queria viver lá na frente. Que desespero, será que eu vou dar certo ou não? Quero terminar logo essa faculdade. O que será que vai acontecer no próximo ano? Será que vai ser a minha vida? E vive o dia de hoje.
que você tem para fazer para hoje? Você estipulou que você vai fazer determinada quantidade de questões, que você vai estudar essa matéria? Estude essa matéria e viva aquele momento. Sabe, aproveite a faculdade, descanse. Não fique vivendo amanhã, não fica vivendo o dia da prova. Viva o momento que você está vivendo ali. Porque ali você traz uma tranquilidade, uma paz para você muito maior. E aí você consegue aplicar esse momento da prova também. Porque quando você está fazendo uma questão, pensando na próxima, pensando no banheiro, pensando se foi aprovado ou não, você não está fazendo a questão de fato. A sua cabeça está em outro lugar. Então você se colocar no momento, no aqui e agora, é muito importante para a prova. É verdade. Mas é inteligência emocional, de você Exato. ali ter controle, ficar quietinho, relaxar. É muito bacana. Mas vamos sair um pouquinho da prova do OAB, né? Então, esse pessoal todo aí que tá fazendo, que tá prestando, qual é a matéria, por exemplo, que eles mais gostam hoje? Ética é a matéria mais Eles gostam de ética? ética é a matéria mais importante, tem 8 questões e é meio quadrado. Ou é isso ou não é. Não, e é fácil, Não né? dá Então é muita fácil abertura. de estudar. Não dá muita abertura, muita ênfase. Tipo, ou pode ou não pode, sabe? Não tem um meio Então caminho. as pessoas acertam mais ética. Tendem a acertar o que garante mais pontos na prova. Ah, legal. Uhum. E da segunda fase? Eles gostam de fazer o quê? Trabalhista, meu Deus. Trabalhista? Mas por quê? Não sei o porquê, mas muita gente Você vai fez pro o quê? trabalhista. Eu fiz penal. Tá. Eu fiz penal também pensando na linha de raciocínio que, como a gente tá fazendo uma prova para ser advogado, o único lado que a gente pode ficar é o lado do réu. Só se for numa queixa-crime, né? Mas é raro quando cai a queixa-crime. Então, o lado que eu vou ficar é do réu. Então, é sempre você aprende as mesmas teses de defesa. E aí, no trabalhista, você pode defender a empresa ou o empregado. E vem lá um texto, né? Vem um textão, que você um tem que caso. descobrir qual é a peça. Você tem que descobrir qual é a peça, você tem que descobrir a data, você tem que descobrir o fórum que vai ser, o endereçamento. Só que o pior de tudo, você errou o nome da peça, eles nem corrigem. Você reprova na OAB. Então, se você acertou a peça ou não, aumenta muito tempo. Você já sai, tipo, que peça que era. Porque você errou a prova, você já pode sentar e chorar porque você foi reprovado. Se você errou o nome da peça. Exato. Nossa, que loucura, hein? Muito. Mas então, trabalhista, você acha que é o que o pessoal mais faz. E você acha que hoje a certeza. maioria dos advogados vão para a área trabalhista ainda? Ó, vamos dizer que hoje a gente tem muitas áreas novas, né? Tem muitas áreas novas, mas eu acho que muitos vão pro clássico, ou trabalhista ou civil. Com certeza. Mas eu não sei, eu sinto que trabalhista, por conta desse negócio de pejotização, eu não sei se tá acabando perdendo a força um pouco nesse o povo sentido. tá assustado, né? Porque a Justiça do Trabalho, ela vem sofrendo ataques, né? Então. E aí eu sinto que nessa medida, muitos colegas não foram para essa área, foram mais pro civil mesmo, que é outro clássico da advocacia. E da matéria do civil, tem tanta coisa para estudar, tem que estudar tudo. O que, civil? Tudo. Ou tem algumas coisas assim que você fala, isso cai, isso não cai. Civil, esse é o problema na segunda fase, porque todas as peças que pode cair, tudo que pode cair, é muita coisa. Tanto que a gente tem civil desde o começo da faculdade, se estende ali até o último ano. E é por isso que muita gente, mesmo gostando muito de civil, fala, eu não vou prestar civil, eu nem encaro. Porque é realmente muito mais coisa para estudar. Tá, e as faculdades hoje, elas estão 100% presencial ou tá com essa história do online também? Eu vi que estava tendo uma certa briga em relação a isso, mas por enquanto elas estão presencial. Ah, tá presencial. Por enquanto sim, mas eu não sei se isso vai mudar daqui pra frente, eu acredito que sim, mas a OAB justamente é uma que fica no impasse de tem que ser presencial, e eu concordo também, só que eu acho que deveria mudar o estilo que as faculdades dão aula. Porque as faculdades fazem a gente decorar a matéria, e aí você se forma e você não sabe procurar, você não sabe exercer a sua profissão, seja aquela qual for. E a FGV a faculdade FGV, ela é uma faculdade que faz uma metodologia diferente. Você não vai decorar as coisas, você mesmo vai aprender a buscar e a localizar aquilo. É o estudo ativo que eu tinha falado, que eu tinha comentado. Na FGV assim? Na FGV. E é uma das faculdades pioneiras e uma das poucas faculdades no Brasil que aplica isso. Tá. E aí o número de aprovações deles são lá pra cima, em concurso, Nossa, OAB. que bacana, que bom saber. Então hoje, se você pudesse indicar uma faculdade pro pessoal fazer, quem quer fazer direito, quer entrar numa faculdade assim mais atual, você acha que a FGV é o caminho? A FGV é excelente, não tenho o que falar, mas é caríssima também. Quanto Uma é das uma mais faculdade de direito? caras Quanto e mais é? seletas. Você tem ideia? Na minha época, era R$5.000 mensal. Sendo que Se bem que os colégios hoje custam isso, né? a PUC São Paulo era 3,5, só que eu prestei a 2018. A PUC Tá. São Paulo era 3,5 e eu pagava 2 na minha, que era PUC Campinas. Tá.
Então muda ali e as faculdades públicas são bem mais tradicionais, né? Porque normalmente a pessoa. Eu faço faculdade pública também, eu faço a Unicamp. E ali a pessoa que quer fazer pesquisa, só que ela é obrigada a dar aula, então tem muito professor muito ruim. E tem muito professor que continua mais na mesma. Então vai lá e fica falando, Tá. e o aluno que se vire, sabe? Então esse é um grande problema ali das faculdades públicas. Só que elas têm o nome, e tem muitos professores muito bons, e tem muito networking muito bom dentro da pública. Então eu acho que cada um tem seus pontos, E você sabe? acha que a faculdade que você faz, ela faz o teu currículo ficar melhor? Por exemplo, quando lá tá no teu currículo uma PUC, quando tá uma FGV, quando tá uma USP, é melhor para uma colocação? Ou você acha que as pessoas não olham muito isso? Eu acho que, olha, Afonso, Olha. com certeza é importante, mas não adianta você fazer a melhor faculdade do mundo se você não for esperto em relação ao networking. No direito, o networking é fundamental. Então não adianta Ó, a fazer... gente se conheceu fazendo network, não foi assim, ó, foi num jantar de network. Exatamente. Então, você saber se virar, saber falar, saber ter a comunicação, saber conversar com seus professores, porque a USP tem professores excelentes, mas outras faculdades também têm professores excelentes. E aí você tem que saber fazer conexões com seus professores, com seus colegas, porque às vezes é o colega que vai te indicar para uma boa vaga, para um bom trabalho. Legal. Então, você ser ali político, comunicativo com as pessoas. Mas eu acho que o networking é o caminho de tudo, né? Eu tenho uma estratégia que eu falo para as pessoas. Em todo lugar que eu vou, eu conheço 5 pessoas, pelo menos. Então, assim, eu vou numa palestra, eu vou num evento, eu tenho que sair com 5 contatos. Se eu não fizer 5 contatos, eu não vou embora. Eu falo, fiz 4, eu falo, tem que fazer mais um. Deixa eu ir atrás de uma pessoa aqui conversar com alguém. Porque é uma forma de você se obrigar. Você, me parece, que você tem uma facilidade tremenda de conversar, simpática. As pessoas acham que eu tenho, mas eu não sou. Eu sou muito envergonhado. Então eu tenho, de fato, dificuldade. Então eu me empenho pra fazer. E é isso. Mesmo que você tenha dificuldade, você tem que trabalhar isso, né? Aham. Eu acho que atividades extracurriculares são muito boas, assim. Porque eu cheguei a fazer teatro. Isso fez total diferença na minha vida. É outra pessoa pra mim, sabe? Porque você tem que apresentar pra uma plateia gigantesca. É você saber quebrar é você saber colocar a arte naquilo e comunicação e comunicar muito bem. Então eu acho que não ficar no mais do mesmo, não ficar o tempo que você tem livre mexendo no celular. Fazer alguma coisa fora, seja entrar num esporte, seja fazer um teatro ou fazer um inglês, fazer alguma coisa presencial que vai te trazer essa obrigação de comunicação, sabe? O teatro eu acho fundamental. Sim. Você sabe que na OAB a gente tem oficina de teatro. Não sabia, Tem sério? vira e mexe lá, a gente faz oficina de teatro. Que legal. E você tá me falando aqui, eu tive mais ideias aqui. Que eu acho que eu vou ampliar esse projeto, porque eu acho que faz toda a diferença. Total. De fato, a gente tá fazendo bastante trabalho com oratória também. Acho que oratória é fundamental. Hoje a gente tem que se comunicar com tudo, né? Sim. O marketing é aqui no vídeo, Conversando pessoalmente com o cliente. conversando pessoalmente, despachando com o juiz, é oratória tudo isso. Então a gente tem oficinas de oratória bacanas, mas o teatro eu acho que precisamos melhorar. Vou levar essa proposta pro presidente Leonardo Sica lá, porque eu acho que vale a pena a gente investir nisso, viu? Ainda mais vindo essa dica tua. Parece besteira, mas é um negócio que Não, é faz total diferença. Na minha formação fez total diferença, assim, foi na escola que eu fiz. E até hoje eu carrego isso comigo, sabe? Então é algo que se você não teve oportunidade antes, vale a pena correr agora. Mas vamos falar de redes sociais, mais um ponto que eu acho importante. Hoje a gente tem, né, a rede social tá assim, todo mundo gravando videozinho, né? Quem tem habilidade, quem não tem, porque dizem que todo mundo tem que gravar, então as pessoas saem gravando. Meio que uma obrigação, tenho que gravar. Só que a gente vê que uns viralizam, uns crescem, outros não. O que eu falo? Que autenticidade é o segredo, e você hoje falou sobre autenticidade aqui, mas uma outra coisa que eu também digo é carisma. E você, tá muito claro que você tem um carisma tremendo, que você fala, a gente quer prestar atenção no que você tá falando. Você acha que a questão do carisma a gente consegue adquirir? Como é que a pessoa pode trabalhar isso? Você acha que o carisma é um diferencial? Fala um pouquinho disso. Sei que não é fácil pra você falar sobre isso, mas eu acho que... com certeza. A gente tem que ser uma pessoa carismática. Ninguém gosta de Então, mas gente quem não é? antipática. Mas quem não é? Como é que faz pra trabalhar isso? Eu acho que essas coisas relacionadas à oratória, Teatro, teatro, você comunicação, você tem que aprender a se desenvolver com outras pessoas, parar de ser preguiçoso de conversar. Você se forçar a conversar, se forçar a conversar com o outro. Eu lembro que eu tinha atividades também na escola, que era ir pra rua e fazer entrevista com as pessoas. Então, você ter essa quebra é muito difícil. E fazer esse tipo de exercício... Então, por exemplo, você vai num lugar, você vai num médico. Ao invés de sentar e mexer no celular,
Seja aquela, sabe, igual o velhinho que puxa assunto com todo mundo? Sei. Puxa assunto com a pessoa que tá do A seu minha mãe, lado. a gente senta numa mesa assim no restaurante, ela fala, e já ri pra pessoa do lado. Eu falo, nossa, como ela consegue? Aí ela já começa a conversar. Tá numa fila, ela já fala com o da frente e com o de trás. Eu falo, mãe, para. É uma forma de ser carismático ali. É. E outra coisa que eu acho que faz diferença, que faz a gente ganhar. Porque no começo eu gravava assim, né? Tipo, quietinha, na minha, com vergonha. Só que o que eu acho que faz a gente crescer. Mas eu não acho você expansiva, você é na sua. Eu sou Eu na acho que você é minha. bem na sua, assim. Aí eu falo o que tem que ser, mas eu não sou É o teu antipática carisma. também. Você é no teu carisminha ali, mas assim, super discreta. Aham. Não é nada. Expansiva, pra chamar atenção. Porque Não é. tem que ser na medida certa também. Isso. Pode ser a pessoa, nossa, todo mundo tem que olhar, tipo, a melancia no pescoço, como falavam quando eu tava na escola, né? Mas tem umas melancias que Tem. também brilham, viu? É. Tem essas que vai também, mas Sim, eu acho que sim. você tá certa. Mas isso envolve autenticidade. Você pode ser carismático até o ponto do seu carisma. Porque isso é autenticidade, esse é o meu jeito. Se eu me forçar muito pra ser essa pessoa aqui expansiva, eu não vou estar sendo eu, então eu não vou conseguir segurar esse personagem. No fim das contas, eu tenho que ser eu, E sabe? tem algumas estratégias, assim, por exemplo, eu vejo que eu vi você, tá? Que você faz vídeo se maquiando. Uhum. Eu já vi você lá se maquiando, tal. E eu vejo muitas blogueiras hoje que fazem o vídeo se maquiando. Advogada que faz o vídeo. E é um sucesso isso, porque parece que é um momento íntimo entre você e o teu seguidor. Uhum. Isso é uma estratégia ou isso é algo que você criou, você faz e se sente bem de estar fazendo? Então, é que a vida da advogada, ela não é só a hora do juiz, a hora de montar a peça, a hora de estar lá trabalhando. Ela envolve muita coisa. Ela envolve a maquiagem, ela envolve a roupa, ela envolve os relacionamentos que ela faz no meio do caminho, ela envolve viagens. Então, você mostrar a vida fora de... porque eu vou mostrar a vida de advogado, então eu vou mostrar eu só no meu escritório? Não, a sua vida envolve coisas além disso. Entendi. Então, eu acho que mostrar o além disso faz totalmente a diferença. Que é a autenticidade, mas também tem advogados que gostam de ler, tem advogados que não gostam de fazer leitura de ficção. E aí, qual que é o seu tipo de identidade? Qual que é a sua autenticidade, sabe? E eu acho que nesse meio também, outra coisa muito importante que eu colocaria lá nos top 3, junto com a autenticidade e junto com, a gente tinha comentado, carisma, é a constância. Ah, que legal. Porque as pessoas, muita gente não consegue chegar lá porque desiste no meio do caminho. E não só porque É desiste no ação meio do direcionada caminho. e constante, né? É ali que você quer chegar, direciona e não para, né? E isso pra prova da OAB, pra você ficar na internet, pra qualquer coisa. Porque se você fazer um pouquinho por dia e fizer aquilo com capricho, com amor, ou fazer de qualquer jeito mesmo assim, você tá evoluindo um pouquinho por dia. É como colocar ali um tijolinho por dia. Depois de um ano, você já vai ter construído pelo menos uma parede, sabe? Isso faz total diferença. Então, acho que manter a constância. Eu posto todo dia, eu tô lá todo dia, eu dou minha cara todo dia. Foi isso que fez eu crescer e conseguir trabalhar com isso hoje em dia. Thaís, e essa exposição que hoje em dia acontece com as redes sociais? Então, por exemplo, a gente vê o caso da Virgínia. Né? A Virgínia, ela mostra ela da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, as filhas dela, o marido dela, a família dela, a mãe dela, a avó dela, tudo. Você também mostra um pouco da tua vida. Como é que é isso, essa exposição? Tudo bem? Eu também mostro, então eu também sou aquele que mostra meu cachorro, mostro que eu cheguei em casa, que eu jantei. E eu vejo que as pessoas gostam disso. Gostam. E sempre vai ter as pessoas que não gostam também, que vão estar lá pra te criticar. Tudo bem. Mas eu tava até uma reunião antes daqui, eu falei que a gente vê que a gente tá fazendo ali, chegando, a gente quer chegar quando a gente tem hater também. Então, se tem uma pessoa falando mal de você, ou não precisa nem ser famoso. Eu passei no meu concurso que eu sempre quis. Vai ter um primo, uma tia, alguém, um amigo que vai falar mal disso. Mas esse concurso, isso era muito fácil, esse concurso não ganha bem. Então, quando você vê que você tem crítica em relação a isso, é que você tá incomodando. Então você tá no caminho certo daquilo, sabe? E a exposição, ela te coloca numa posição que você tá vulnerável a receber críticas. Então você tem que estar preparado para isso. Então eu já tive problemas na minha faculdade, nas duas faculdades. Eu já tive problemas em relação de relacionamento com amizades, que eu achei que eram amizades. Então a gente tem que tomar cuidado e estar com o psicológico bom, fazer uma psicóloga, esse tipo de coisa que é importante também. Terapia em dia, que é importante também. Que legal, Thaís. Olha, foi muito bacana tudo isso que a gente falou aqui. E eu acho que você trouxe para o pessoal que está assistindo a gente, né, uma visão, acho que da advocacia, da questão do estudo, quando você está ali na faculdade ainda, essa questão de já produzir o conteúdo lá atrás, que muita gente tem vergonha. Mas o que vão dizer? O que vão falar de mim? Gente, Thaís já falou aqui, tá?
que os outros falam de você é problema deles. E se falarem é sinal que você tá no caminho certo. Porque quando a gente incomoda alguém é porque a gente tá fazendo aquilo que é certo. É o que eu digo, seja ético, seja do bem, Sim, queira o sim. bem, faça o bem e não liga a opinião dos outros, não é? Exato, com certeza. Thaís, queria te agradecer. Acho que o nosso papo foi muito bacana, foi elucidativo, ajudou muita gente e obrigado por ter aceitado esse convite aqui, viu? Imagina, eu que agradeço. Espero voltar. Espero estar mais também na OAB. Vai ser sempre uma honra. Então, a Thaís agora vai começar a participar lá com a Vou gente. fazer um teatro na OAB. Vamos fazer? Vamos. Você me ajuda nesse projeto? Claro, com certeza. Então, ó, olha que a gente tá fazendo um compromisso Eu ajudo. aqui, hein? Eu ajudo. Então vamos pensar nisso, Thaís. Aham. Obrigado, viu? Valeu, Prazer, um abração. Vamos fazer um Afonso. brinde com o nosso copo de água aqui, ó. Um brinde. que Galera, hoje é valeu. quinta-feira. Quintou. Obrigada, Afonso.